Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente e ricamente a sua vida, com as ricas bênçãos vindas do céu, e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 14, a partir do verso 3 em diante. Vamos lá, diz assim: Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que lhe pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse que era a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu a ordem para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão. A sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que levou a mãe. Glória a Deus. Irmãos, é impressionante essa mensagem. É a morte de João Batista, a morte do primo de Jesus, o homem que preparou o caminho, o homem que abriu o caminho, que estava aplainando os vales e aterrando os abismos. Era aquele que veio para anunciar o caminho e apontar a salvação, o Senhor Jesus. Isaías fala dele. Jesus dá testemunho de João Batista, fala que nascido entre mulher não houve maior profeta. E particularmente eu sou fã de João Batista, é uma das minhas personagens preferidas. E perceba que o ministério dele durou muito pouco tempo, talvez cerca ali de 6 meses, até um pouco antes daquilo que foi só uma preparação para que o Senhor Jesus entrasse em cena. E esses que nós que somos chamados a profetas, apóstolos, mensageiros, bispos, pastores, é o que nós devemos fazer, preparar o caminho, apontar para Jesus, sempre. E por isso eu gosto muito, mas eu quero trazer esse texto, logicamente, para a nossa vida, para aquilo que se refere às aplicações pertinentes, aquilo que o Senhor falou comigo e colocou no meu coração, quero trazer para vocês hoje. Vamos começar? Diz assim, o versículo 3. Herodes havia mandado prender e encarcerar João Batista para agradar Herodias, que era a esposa de Filipe, seu irmão. Irmãos, Herodias, no Evangelho de Lucas, Herodes fala que Herodes se casou com a esposa de seu irmão, e o seu irmão não havia morrido, estava vivo. Herodes era um homem sanguinário, um homem mau, a palavra conta, e por esse motivo, para agradar Herodias, nós vemos aqui logicamente um homem que se move pela atração sexual, pela sedução. Deveria ser uma mulher muito bonita, visto que ele era um homem de muito poder e poderia ter qualquer uma, mas se apaixonou pelo irmão, para a mulher do irmão. Começa aqui, irmão. Então nós já temos uma grande aplicação a fazer, meu irmão. Quem começa no erro pode terminar em morte. Pode, se não houver arrependimento no meio do caminho, pode. Quem começa no erro pode terminar em morte. Quero trazer um versículo que aponta para isso. Em Eclesiastes 8:11 fala que pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem, isso está falando dos nossos pensamentos, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. E o que acontece, irmãos? Um abismo puxa outro abismo. Começamos a cavar a nossa própria cova, começamos a enterrar os nossos sonhos, porque começamos a cavar abismos profundos e um abismo levando sempre a outro abismo. Precisamos entender que um mal leva ao outro. E tudo que começa com um erro, meu irmão, tem uma grande chance de dar errado. Precisamos nos consertar diante de Deus sempre que identificarmos ações erradas em nossas vidas, um erro. O Senhor Jesus fala para os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras. A Escritura é a nossa bússola da fé, é a nossa bússola do caminho certeiro. Ele continua falando, por quê? Porque que Herodias, porque para agradar Herodias, João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva contra ela.
Irmãos, a palavra fala em Lucas que Herodias se irritou profundamente, guardava grande raiva, grande ódio, não perdoou João Batista por ele ter dito. E, irmão, aqui para mim eu olho para João Batista, porque nós devemos mostrar em humildade o erro do irmão. Devemos mostrar em humildade, sim, porque quem estava amando Herodes aqui, a palavra fala que Herodes gostava de ouvir João Batista, né? No livro de Marcos conta a mesma história, fala que ele gostava de ouvir aquilo. Apesar dele ficar bastante perturbado com as palavras, ele gostava. Por quê? Talvez ele sentisse um toque do próprio Deus. E é nesse momento que nós entendemos, sabe, que quem amou Herodes foi João Batista, irmão. Quem amou Herodes foi João Batista, não foi a esposa, não foi a filha da esposa. E vemos que se nós casamos mal, podemos ter um grande problema, irmãos. Por isso que Deus deve guiar os nossos passos. O Senhor, ele nunca erra. Olha, o que o Senhor Jesus fala na questão de como tratar um pecado do irmão. Em Mateus 18, versículo 15, fala assim: se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Ou seja, ele seja confrontado. Se ele ouvir e confessar, você ganhou de volta o seu irmão. E a palavra fala em Lucas 15, 10 que quando há um arrependimento, os anjos do céu comemoram, há uma festa do céu. Então, por essa ação corajosa de João Batista, nós vemos que pode haver uma festa no céu, irmãos. Não é algo simples. Por quê? Porque tudo começa. O arrependimento é o fundamento aonde nós devemos andar. No versículo 16 fala: se ele não ouvir, leve então outros dois como testemunha. Vai ele novamente provando que tudo quando você diz por meio dessas testemunhas. Se ainda assim ele recusar, leve o caso à igreja inteira. Tá falando de expor comunitariamente, justamente para que não haja, para que haja como vamos falar, para que haja justamente a questão do exemplo, irmãos, que deve ser seguido ali justamente ao pecado. O Senhor Jesus fala, mas nós estamos falando de forma particular, irmão. Aqui nós temos que chegar no irmão e falar, sabe? Chegar no irmão e falar. Esses outros casos são mais extremos, quando a pessoa não ouve. E muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir os nossos erros, irmãos. Mas nós como profetas, ou nós como pessoas, porque também, além de profetas, devemos ouvir os nossos erros, devemos nos colocar nessa posição de humildade e receber o que o irmão tem para falar para nós. Olha, a palavra continua, porque o problema começa ali, porque Herodes não ouviu. E aí o que aconteceu? Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que que João era profeta. Por esse motivo, irmão, ele não quis matar João. Por qual motivo? O motivo de justamente querer agradar a multidão. Nesse momento ele não quis. Ele mandou prender na esperança que João talvez fosse silenciado pela pressão da prisão. E isso não silencia um profeta de Deus. Um profeta de Deus, e aqui se eu falo com um profeta de Deus, ele deve falar a verdade, mesmo que pai, mãe, mesmo que esposo, esposa, mesmo que pastor, bispo, mesmo que o rei, o presidente fique contra nós. A verdade, ela tem que ser falada, irmão. Nós fomos chamados para andar em verdade. Então, o que eu quero falar desse versículo 5, irmão? O descontrole começa a tomar conta do coração. Quando nós não vemos que a nossa ação de maldade ela produziu um efeito. Talvez ele desejasse silenciar. E nós percebemos nesse momento que o descontrole começou a tomar conta do coração de Herodes. Por quê? Porque ele desejava matar, irmão. Um abismo puxa o outro. Primeiro ele prendeu um homem e encarcerou um homem inocente, irmãos. Um homem totalmente inocente. Um homem que não tinha feito nada. Foi preso por falar a verdade. Algemas não são sinais, não é sinal de prisão. Homens livres dentro das celas, homens soltos, homens andando pelas ruas, totalmente presos, totalmente encarcerados. Quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Fala assim, um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados.
podemos entender, irmão, aqui a questão da fé. Por quê? Em Zacarias 2,5 diz que o Senhor é o nosso muro de fogo. E o muro fala de proteção, de limite e de consagração. Uma proteção externa contra os nossos inimigos, um limite de ação a qual nós devemos ter e uma consagração ao Senhor, já que há uma limitação. E a fé, ela é um combate, irmãos, ela vai agir contra os sentimentos. Se não fosse assim, Paulo não teria dito: lutei o bom combate, guardei a fé e terminei a carreira. Nesse momento, entre os nossos desejos e a nossa fé, devemos andar pela fé e não pela ideia dos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão, vai pela fé e não vai pela ideia dos outros, porque a fé, ela acerta, a fé, ela é viva, a fé, ela sabe. E ela sabe que aquilo é justo e verdadeiro. Agora, a ideia dos outros pode influenciar justamente as nossas emoções, nos levando a um descontrole total das nossas emoções. Sabemos disso e podemos verificar neste fato. Olha, ele não tratou das emoções, não entregou para o Senhor. Não houve um tratamento, ele era um homem ímpio e cruel, sangrento, sanguinário. No versículo 6... nos traz o resultado disso, fala: contudo, uma festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados, agradou muito o rei. Irmão, e aqui nós precisamos entender alguma coisa, irmão. Porque quem dançou foi a filha, não foi nem a mãe. Olha, então esse homem, ele, pelo jeito, irmão, sabe, ele era com perdão da palavra, um safadinho. Mas é a verdade, tem muitos homens assim, sabe, que não podem ficar na pista de dança. Agora, irmão, se eu não posso suportar uma dança, eu devo sair da pista. Quero repetir isso para que entre em nosso coração. Se não podemos suportar a dança, saia da pista de dança. Se não podemos suportar a dança, saia da pista de dança. Não viva à mercê das emoções. Eu gosto de Jó, porque Jó era um homem que sofreu muito. E ele não viveu segundo o seu sofrimento, segundo aquilo, ele não tentou aliviar a dor. Olha, Jó, ele reitera a sua integridade diante aos homens que os acusavam. Ele fala em Jó 31, versículo 1, ele fala assim, quando eu era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Por quê? Porque procede do coração os maus intentos, irmão. Olha, procede do coração. Perceba que os olhos são as janelas da alma, né? E isso que dizem, e ali começam todos os nossos sentimentos, começa tudo aquilo que pode vir de ruim ao nosso coração. Ele fez um trato com Deus, irmãos. Eu quero ler isso na versão Ferreira de Almeida para que haja uma compreensão. Fiz um pacto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Irmãos, o pacto com os olhos se refere a Deus. Nós consagrarmos todo o nosso olhar e todos os nossos ouvidos somente aquilo que o Senhor quer. Para quê? Para que não venha pecar. O salmista fala: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E nós sabemos que a mulher, o corpo da mulher, principalmente para o homem, é o objeto de desejo e vice-versa. Irmãs, convenhamos, nós sabemos que o corpo do homem também atrai a mulher. Os opostos se atraem. O Senhor fez assim naturalmente para quê? Para que haja a procriação humana. E cada um conforme o seu desejo. Agora, quem quer se casar e ter um casamento, sabe, direcionado por Deus, que seja eterno, que dure, uma casa duradoura, como eu disse ontem, como eu disse na ministração anterior, aliás, referente a Salmo 127, versículo 1, que em vão os trabalhadores constroem a casa se o Senhor não a edificar. É disso que está falando, irmãos. Porque um casamento que não é edificado pelo Senhor, ele não tem valia nenhuma. Então nós devemos nos guardar de tudo que nos faz mal. Tudo mesmo, irmão. Tudo que nos leva a pecar. Tudo que é a fonte. O Senhor Jesus chega a falar para cortar o braço, ou seja, cortar a fonte, irmão. Se o teu braço te faz cortar, arranque-o. É melhor do que entrar no inferno. Temos que, cortar o pecado, o mal pela raiz. Então, irmão, se não podemos suportar a dança de uma linda garota, saia da pista de dança. Não viva à mercê das emoções. Por quê? A palavra continua falando,
E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que pedisse. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Irmão, olha. E aqui há algo muito sério. Por quê? A influência do diabo vem de muito perto, irmão. A influência, o diabo usa pessoas de muito perto para que ocorra a tentação. A influência veio da filha. Ele fez uma promessa sobre a mercê dos sentimentos, irmão. Sobre a mercê dos sentimentos. Sabe? A mercê dos sentimentos. Então, quando nós não podemos, irmão, ficar na pista de dança, não devemos deixar, sabe, que os nossos sentimentos nos guiem. Por quê? Porque vai ser justamente desse desejo que o mal vai acontecer. Olha o que fala no versículo, ele passa: instigada pela mãe, a moça disse, que era a cabeça de João Batista. A influência do diabo vem de perto, irmãos. Instigada pela mãe. Tem muitas pessoas que ouvem o pai e a mãe, irmãos, sabe, sem saber qual é a influência que está sobre o pai e a mãe. Devemos nos lembrar, e aqui eu falo com todo carinho, irmãos, porque quando Jesus ia discipular alguém, a primeira coisa que ele fazia era tirar a pessoa do meio da multidão. Isso incluía pai, isso incluía mãe, incluía todo mundo, irmãos. Todo mundo. Sabe por quê? Porque todos nós somos folhas em brancos, todos nós começamos a nossa vida e as nossas experiências nesse mundo e passamos por diversas turbulências. Ao longo da estrada da vida, as feridas nos acometem. E muitas pessoas, como a mãe dessa mulher, a mãe dessa menina, estava justamente sendo levada por aquilo que João Batista tinha falado, tinha ferido o coração dela, mas ela, em vez de se arrepender, o que aconteceu? Ela ficou com mais ódio, não perdoou. Então ela transferiu a culpa, e quem transfere culpa não cresce, irmão. Quem transfere culpa não cresce. Eu quero repetir, quem transfere culpa não cresce. Transferiu a culpa da infelicidade dela para João Batista, gerando nela um ódio muito grande, um ódio de morte, e influenciando assim a sua filha a cometer também pecados. Então, uma mãe pode influenciar a sua filha a cometer pecados, um pai pode influenciar o seu filho a cometer pecados, um pastor pode influenciar as suas ovelhas a cometer pecado, um rei pode influenciar a sua nação a cometer pecados. O Senhor Jesus diz que em Mateus capítulo 10, versículo 35, que ele veio trazer divisão. Mas olha o que ele fala no versículo 36. Eu quero ler com vocês numa linguagem mais atual para que haja compreensão. Ele fala assim: e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Vou ler em outra versão, na versão viva. E os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, irmão. E essa influência do diabo, ela vem de perto. Devemos tomar cuidado. Olha o que acontece em seguida. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu a ordem para que atendessem o pedido. Continua sendo influenciado pela multidão. Assim como não quis matar João Batista no começo, porque eles acreditavam que ele era profeta, agora por causa da multidão que a menina havia agradado, e ele havia feito sob juramento uma promessa. Sabe o desejo de fazer o bem? Sabe o desejo de andar bem, o politicamente correto? É isso que acontece, irmão. Então, o desejo de manter a imagem foi maior. Eu quero repetir, o desejo de manter a imagem foi maior. E para se ter arrependimento genuíno, irmão, é necessário ter coragem. Eu quero repetir, o arrependimento ele exige coragem, o arrependimento ele é um ato de coragem. Aquele homem não tinha coragem suficiente para se chegar ao arrependimento genuíno. Olha o que a Bíblia fala de um arrependimento genuíno, uma oração do rei Salomão a Deus. Antes da oração, o Senhor diz isso a Salomão, ele fala assim, então, se o meu povo se humilhar, orar, me procurar e se arrepender de sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra.
Agora vamos identificar aqui os verbos utilizados pelo escritor: humilhar, orar, buscar a Deus, arrepender da maneira errada de viver, se voltar da maneira errada de viver. E aí as ações de Deus: ouvir, perdoar, curar, sarar. Está em contrapartida, irmãos, e é necessário coragem, sabe? Nós vemos, né, o verbo perdoar e tudo isso, e arrependimento, tudo que implica, exige muito amor e muito carinho. Não é para qualquer um. Para se amar é necessário ter coragem. Para se arrepender é necessário ter coragem. Para se perdoar é necessário ter um coração desprendido desse mundo, para ver que relacionamentos valem mais do que construções, do que qualquer outra coisa que tem sido feito mediante ao Senhor. Não podemos pisar por cima das pessoas em busca do nosso próprio desejo, a desejo de manter a imagem perante aos outros. E no versículo 10 fala, ele fala assim, feito, deu ordem aos seus que é despedido. No versículo 10, João foi decapitado na prisão. João foi decapitado na prisão, irmãos. Deus decidiu pela morte dele. Jó capítulo 2, versículo 10. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que vem é de Deus, irmão. A vida vem do Senhor. Havia, logicamente, um propósito de João Batista estar na prisão. Todo um evangelho, toda uma história estava sendo construída. O evangelho é maior que a nossa própria vida. O evangelho, a dor é maior. O propósito tem que ser maior do que a dor, maior do que a prisão. Deus decidiu pela morte dele. Muitos cristãos não estão preparados para morrer pelo Senhor. Em Filipenses 1, versículo 21, Paulo fala: viver é Cristo, morrer é lucro. E entender essas questões, sabe, nos desprendem desse mundo, sabe, mas isso aconteceu justamente no momento de agitação de um rei emotivo, de um rei governado por suas emoções. Vocês percebem que Deus usa até o ímpio para cumprir os seus propósitos, mas que há uma consequência disso? Há uma consequência, um rei movido pelas suas emoções, um rei movido pela sua soberba, pelo seu desejo, pelo seu ego, pelo seu cargo. Os judeus até criam, porque Herodes perdeu depois para um governador, um político, numa jogada política, e eles criam que era justamente um julgamento divino que haveria acontecido com Herodes. Mas olha o que está escrito em Provérbios 29, versículo 1. Vamos meditar nesse versículo. Diz assim: um homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Então, que nós venhamos hoje, meu irmão, através dessa mensagem, abrir o nosso coração para o arrependimento, pedir ao Senhor força e coragem necessária para que possamos caminhar nisso, para que não venhamos cometer os mesmos erros dos ímpios e também dos crentes, irmão, do passado. A Bíblia está repleta de exemplos do que fazer e do que não fazer. Num momento de agitação de um rei, uma pessoa inocente foi condenada, alguém que não tinha culpa nenhuma foi julgada de modo injusto. Olha, e precisamos entender, porque no versículo 11 fala assim, e a sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que levou a sua mãe. E essa mãe aqui, irmão, com certeza ela teve um julgamento diante de Deus. E fala assim, essa mensagem no final dela, eu quero terminar aqui, porque o diabo sempre nos tenta na nossa fraqueza. Não é na sua área que você está forte, sabe? Aquela mulher tinha falta de perdão. E para isso, ele oferece um troféu. Para isso, ele oferece uma cabeça na bandeja. Para isso, ele oferece algo que nós queremos muito, mas que vai saciar temporariamente. Nos apeguemos ao que é eterno, nos apeguemos justamente às promessas de Deus. As propostas são temporárias, mas as promessas são eternas. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm dúvida, e às vezes Deus tem falado até justamente sobre as influências dentro da própria casa, dentro da igreja, dentro da comunidade. Separe-se da multidão. Sabe, leve Jesus para o seu barco, não leve a multidão. Quando você leva a multidão para dentro do barco, você deixa Jesus de fora, irmão. Você deixa Jesus de fora, minha irmã.
Estou pregando aqui para pessoas que têm, sabe, porque a promessa é difícil, meu irmão, não se mova na facilidade. Quero terminar com vocês justamente com Provérbios. Hoje foi o livro da sabedoria que veio aqui e ele traz bastante sabedoria ao nosso coração. O Senhor tocou no meu coração para ler justamente 4 versículos que está aqui. Começa no versículo 17, fala assim, ó: quando você faz o bem a outra pessoa, faz bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. O perverso ganha riquezas que duram apenas um momento, mas quem vive praticando justiça terá uma recompensa segura. Duas coisas são absolutamente certas: quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida, e quem pratica a maldade caminha direto para a morte. O Senhor detesta o perverso de coração, mas se alegra com as pessoas sinceras e obedientes. Esteja certo de que os perversos não escaparão sem castigo, mas os justos serão poupados. E aqui eu termino essa breve reflexão para que nós possamos a pensar, sempre lembrando que diante do nosso caminho sempre terá 2 escolhas. Escolha a vida, irmão, escolha bem, escolha Deus, minha irmã, que nós possamos ter a clareza diante desse texto, diante de tudo como o diabo age. Ele sempre tenta nós na fraqueza e para isso ele oferece um troféu, mas Deus tem uma recompensa eterna. O Cordeiro tem sim uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.